Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra, trazendo novamente, um estudo sobre a mentira em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Então, assim, os pontos interessantes nesse estudo é que ele abrange bastante o ser feminino, Então, nós vamos, nesse momento, dar continuidade, Primeiro vamos fazer uma oração, para depois passarmos para o próximo estudo. Senhor, graças te damos pelo seu muito amor com que o Senhor nos amou, enviando o teu Filho e nos levando a morrer lá na cruz e na ressurreição nos dando a vida dele. Senhor, nós precisamos de ti, precisamos conhecer e compreender, Senhor, todos os seus caminhos, para que possamos, ó Pai, desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor já nos abençoou em Cristo Jesus. Senhor, rogo a Ti pelas vidas que estão ouvindo, assistindo nesse instante. Senhor, que elas também tenham desejo por Ti, desejo desesperador por conhecer a Ti e ao Teu Filho Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Então hoje nós vamos entrar na 13ª mentira. Essa 13ª mentira diz que posso pecar e não ser punida por isso. Então nós vamos discorrer aqui, segundo a autora, dentro da palavra, para que a gente possa compreender que isso não é uma verdade. Isso é uma mentira que Satanás conta para nós. Então essa talvez seja a mentira mais importante que Satanás nos conta sobre o pecado. Nós vamos voltar ao livro de Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse a Adão: se você comer do fruto desta árvore, morrerá. O comando de Deus foi claro: não coma. A consequência para a desobediência também foi clara: você morrerá. Então, depois que Satanás plantou uma dúvida na mente de Eva sobre a bondade de Deus em dar tal mandamento, e sobre se Deus de fato tinha o direito de controlar sua vida, ele seguiu adiante para desafiar a consequência dessa desobediência. E desafiou com um ataque direto e frontal contra a palavra de Deus. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Vamos de novo, para que esses textos fiquem claros na nossa mente, vamos de novo em Gênesis 3, 4, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então ela colocou uma certeza muito grande em cima dessa frase, a ponto de fazer com que a mulher duvidasse da palavra de Deus e agisse conforme a palavra de Satanás. Então Satanás usou a mentira no jardim para deflagrar a revolta que acabou sendo mais cara do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. As mentiras que ele nos conta hoje são essencialmente as mesmas mentiras que contou para a primeira mulher. Então o escritor de Salmo, em Salmo 10, indica 3 vezes no Salmo que a razão pela qual as pessoas desobedecem a Deus é que elas acreditam que não serão punidas por isso. Vamos abrir em Salmo 10, versos 4, 6, 11 e 13. Então, o verso 4 diz assim: Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. E o verso 6 diz assim: E diz a si mesmo: jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e à minha descendência. E o verso 11 diz o seguinte: diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto
e nunca isto verá. E no verso 13 diz assim: porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração, tu não pedirás contas? Então, o inimigo nos leva a crer que não haverá julgamento para o pecado. Não vou colher o que semeio. As escolhas que faço hoje não terão consequências. Tal como acontece com muitas outras mentiras, não acreditamos conscientemente nessas coisas. Mas quando escolhemos pecar, isso ocorre porque pensamos que não seremos punidas. Tá? Aí optamos por fazer aquilo que sabemos não ser do agrado de Deus. Tá? Então vamos ver agora 3 aspectos do nosso dia a dia que podem nos conduzir a uma vida de pecado. Voltando aqui, né, um pouquinho em cima, onde ele fala, né, que o ímpio ele acha que ele não vai ser punido pelos seus atos. E isso é uma realidade. Então, nós agimos com Deus como uma criança age com os pais. Tá? Então, os pais dizem, não faça isso. Ele vai lá, faz, o pai avisa de novo, ele faz de novo. Então, ele vai protelando o se arrepender e não fazer. Né? Nós somos assim com o Senhor. Nós só vamos cair na real quando nós vemos as consequências dos nossos pecados sendo cumpridas e sendo tratadas em nós. Tá? Então nós vamos ver esses 3 aspectos agora. Né? O primeiro aspecto diz o seguinte, que nós nos divertimos com filmes, programas de televisão e músicas que refletem filosofias mundanas, profanação, imodéstia e o comportamento imoral, sem nunca parar para contemplar que, agindo assim, estamos tornando nossa consciência insensível e desenvolvendo tolerância ao pecado. Não é um fato, né? Então, a gente vai se acostumando com isso, né? Hoje você liga num programa, você vê alguma coisa imoral, né? Entendeu? Hoje você acha horrível, amanhã você já acha mais ou menos, daqui a pouco você já se acostumou. Isso é uma tática do inimigo. Nada ele traz na nossa vida e na nossa mente, né, de uma vez, né, porque isso pode assustar. Mas ele vai plantando aos poucos na nossa mente, no nosso coração. Daí a pouco nós estamos reagindo com o nosso coração, com a nossa vontade e tendo satisfação e prazer nisso, né? Então, estamos aumentando o nosso apetite quando nós nos acostumamos com isso e vamos tendo uma certa frequência em participar dessas coisas, né? Nós estamos aumentando o nosso apetite pelo pecado e diminuindo nossa fome de santidade. Estamos programando nossa mente para pensar da forma que o mundo pensa. E lembrem-se, a maneira como pensamos determinará o modo como vivemos. Tá? Então estamos aumentando a probabilidade de realmente agir de acordo com as coisas que estamos vendo e ouvindo. Tá? Então, não sei se vocês já ouviram a história da rã. Então você pega uma frigideira com água fria, você coloca a rã dentro, aí você coloca no fogo baixo, entendeu? E aquela água vai esquentando, e vai esquentando, e vai esquentando, até que ela morre, queimada, né, cozida ali, mas não sai do lugar. Por quê? Porque o corpo dela, a pele dela foi se acostumando com aquela temperatura, foi se acostumando, né, até que ela morreu cozida, porque não teve como sair daquela panela e não desejou também sair, porque aquilo foi sendo agradável a ela. E isso também acontece conosco quando a gente começa a se envolver com pessoas ou com coisas pecaminosas que vai tomando conta da nossa mente e do nosso ser. Tá? Então, assim, né? Assim é com a nossa mente. Vai se acostumando e quando acordar já estaremos
totalmente enredadas, tá? A segunda, às vezes escolhemos guardar rancor contra alguém que nos ofendeu, ignorando o fato de que mais cedo ou mais tarde nossa amargura por ter guardado isso, né, irá tornar-nos infelizes e emocionalmente instáveis, afetar nosso corpo na forma de fadiga crônica, perda de energia, dores de cabeça, tensão muscular e distúrbios vários em nosso organismo, e impedir-nos de ser capazes de experimentar o perdão de Deus pelos nossos pecados, né? Então a Bíblia diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem, né? Porque senão não experimentaremos o perdão do Senhor. Então, quando nós acumulamos isso aqui para nós, né, amargura por causa do que uma pessoa fez, né, porque te magoou, a pessoa que fez às vezes nem sabe que te magoou, mas você guarda aquilo ali e você é o único prejudicado, porque a ferida vai crescendo dentro de você, tá? E o terceiro aspecto, aproximamos-nos demais de um homem gentil e atencioso, de alguém que encontramos em uma sala de bate-papo, recusando-nos a acreditar que estamos plantando sementes pecaminosas de infidelidade em nossa mente e em nossas emoções, tá? Estamos tornando impossível que o nosso próprio marido nos agrade, porque a realidade não pode competir com a fantasia, isso é um fato, né? E de fantasia nós somos assim, mestre, né? Então fantasiamos todas as coisas, né? Então isso se torna uma competição desumana até, certo? E então também podemos o quê? Destruir a vida de nossos filhos com essa semente que estaremos plantando. Por quê? Porque isso pode trazer tantas consequências. Às vezes uma fantasia, um pequeno, não tem problema e tal, eu converso com o cara assim, lá, né, na sala de bate-papo e tal, mas é uma coisa distante, mas isso pode acontecer diferente, né? Pode ser que um dia isso chegue mais longe do que você possa dominar, né? E aí o estrago está feito, a semente foi plantada e a árvore germinou, né? Então assim, os flertes, eu não sou casado, mas meu marido não está vendo, entendeu? Eu tenho um noivo, tenho um namorado, mas o que tem? É só um flerte. Mas isso já é uma coisa que dá um espaço grande para Satanás entrar e fazer a destruição, tá? Então, nós podemos muito bem destruir a vida dos nossos filhos, podemos acabar irremediavelmente afastadas de nossos cônjuges, nossos filhos e do nosso Deus, né? Então, devemos lembrar que Satanás é um mentiroso. As coisas que Deus chama de pecado, Satanás nos diz que são divertidas, são inocentes, são inevitáveis, atendem às nossas necessidades, desejos e etc, tá? Então, nós vimos aqui nesse estudo, nessa parte desse estudo, tá? Porque esse estudo sobre o pecado ele é bastante longo, né? E nós vimos aqui nessa parte desse estudo, nessa primeira parte, que precisamos ter cuidado com aquilo que nós plantamos, com a semente que nós plantamos, tanto no nosso coração como no coração dos outros, né? Que precisamos atentar para essas coisas, né? Como uma espiga de milho. Você planta um grão e ela dá um pé com várias espigas, com vários grãos, tá? E assim é as coisas que nós plantamos. Amém? Então vamos encerrar aqui hoje para continuarmos no próximo estudo, ainda dentro desse assunto sobre o pecado. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Dá-nos discernimento, Senhor, de todas as coisas. Dá-nos mente para recebermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.